Capítulo 137 – Desaparecimentos. Observando as luzes da cidade-fortaleza, o grupo tinha um misto de emoções. Inicialmente alguns odiavam esse local, afinal, quem não ficaria nervoso depois de serem obrigados a passar por uma série de treinamentos e viver uma vida isolados nesse lugar? Mas depois de saírem em sua primeira missão, muitos viram que fora de Vento Amarelo, a situação não era nada confortável. Haviam monstros inimigos em todos os lugares, perder a vida era algo muito provável. Mesmo com Fernando, Tom, Theodore e vários outros membros fortes, eles ainda tiveram perdas e quase foram completamente exterminados. A primeira missão do Esquadrão Zero foi algo que os membros nunca esqueceriam. Já estava próximo do anoitecer, o vermelho vívido do sol banhava o céu. Alguns guardas que estavam desleixados, prontamente se ergueram. O anoitecer era o momento em que todos deveriam ficar alertas. Recentemente algumas tropas de patrulha sumiram, alguns esquadrões que pegaram missões também não haviam retornado. Não era algo realmente anormal, esquadrões e tropas de patrulha sendo exterminados por bestas era algo comum. A questão é que o número de casos recentes estava normal, cerca de 5 patrulhas do salão, 4 esquadrões e até mesmo uma patrulha de uma das guarnições liderada pelo seu próprio líder da guarda, haviam desaparecido. O que você acha, senhor? Talvez sejam os malditos elfos negros? Um dos guardas perguntou ao seu superior. Difícil dizer, eles não costumam ser tão ousados. Além disso, os desaparecimentos não incluem apenas a região norte. 2 das patrulhas que sumiram estavam em missão no sul. É impossível um grande número deles atravessar nosso território assim e atacar no lado oposto. O velho homem analisou calmamente, mostrando que seus anos de serviço na guarda não eram à toa. Faz sentido, mas se não são eles, o que está eliminando nossas tropas? E aliás, quando o salão irá se pronunciar a respeito? O jovem guarda indagou. O velho homem se manteve quieto, não era sábio comentar a respeito das decisões do salão da recepção perto de outros guardas. Haviam olhos e ouvidos em todo lugar. O jovem guarda estava prestes a insistir em conversar com seu superior, mas o velho homem o deteve. Olhando o horizonte, ele viu um pequeno grupo se aproximando pela estrada. O que? Eles estão vindo do norte? Pode ser que seja a patrulha que desapareceu há 2 dias. O jovem disse surpreso. Não, parece ser um esquadrão, devem ser soldados de uma das guarnições. O velho guarda disse, com sua visão apurada, ele notou o equipamento não patronizado do grupo. Apenas esquadrões recém-formados usavam armaduras aleatórias como essas. Quando o grupo se aproximou, os 2 que estavam no topo da muralha desceram, juntando-se aos outros guardas na base do portão. Alto! Identifiquem-se! O velho homem exclamou. O grupo que caminhava lentamente parou. Um jovem se destacou, sua armadura negra e rosto pálido chamavam a atenção em meio ao grupo de armaduras de terceira. Meu nome é Fernando Nobrega, cabo da 13ª, líder do Esquadrão Zero. O jovem falou num tom calmo. Os guardas se surpreenderam com isso, afinal o rapaz parecia muito jovem para ser um cabo. Ele mal deveria ter 18? Porém, quando o rapaz apresentou sua insígnia, as dúvidas sumiram imediatamente. Esquadrão Zero, aqui consta que vocês saíram numa missão há 2 dias. O velho guarda disse, após verificar o registro. Bem, já que vocês estão voltando agora, tem algo que eu preciso perguntar. O velho disse, observando o jovem rapaz e os membros do seu esquadrão. Durante sua missão vocês se encontraram com outras tropas? A pergunta parecia casual, mas causou um arrepio frio em todos os membros do Esquadrão Zero. Afinal, eles haviam matado Bob William S., o líder da guarda da 13ª e até Malik, um subtenente. Se essa informação vazasse, eles não só não poderiam entrar em Vento Amarelo, como provavelmente teriam que fugir por suas vidas. A sobrancelha de Fernando levantou levemente, mas sua expressão se manteve impassível. Não encontramos nenhuma outra tropa. Fernando respondeu calmamente. O velho olhou desconfiado, apesar do jovem parecer calmo, alguns membros do esquadrão atrás dele pareciam tensos. Vendo que o velho guarda estava prestando atenção nos outros, Fernando resolveu chamar a atenção para si. Por acaso aconteceu alguma coisa? Ele rapidamente perguntou. O velho olhou para Fernando, então assentiu. Algumas tropas têm desaparecido recentemente, patrulhas e esquadrões. Todos na última semana. Ouvindo isso,
A expressão de Fernando mostrou surpresa, mas internamente ele estava aliviado. Se fosse uma investigação focando Bob William S., seria perigoso. Ao pensar a respeito, Fernando se lembrou que uma das missões de esquadrões nomeados era investigar o desaparecimento de patrulhas em torno do Vale de Flaviore. Ele até havia considerado aceitá-la, mas acabou rejeitando a ideia no final. Talvez eles tenham ido longe demais. São apenas poucos dias. Fernando falou num tom casual. Improvável, patrulhas só têm permissão para ficar fora por no máximo 12 horas, qualquer período além disso e eles serão considerados desaparecidos. Além disso, tanto as patrulhas quanto os esquadrões devem fazer informes constantes por meio de seus comunicadores. O velho explicou calmamente, talvez devido ao grupo ser formado na maioria por jovens, ele baixou a guarda. Ouvindo isso, Fernando fez um rosto surpreso. Comunicadores. É sua primeira missão, novato? Esquadrões virgens não recebem comunicadores antes de terem terminado sua primeira missão. Ha ha ha. Afinal, tudo o que eles fariam é ficar pedindo ajuda no primeiro problema. Um dos guardas disse em tom de zombaria. Ele não gostava de alguém mais jovem que ele ter uma posição mais alta que a sua. Fernando ignorou o sujeito e começou a pensar em algo. Será que Bob William S. tinha um comunicador? Se sim, era possível rastreá-lo? Se for, então. Rapidamente ele focou sua mente em sua pulseira de armazenamento. Ele próprio havia recebido um cubo comunicador de papi, então imaginou que se Bob tivesse isso em suas coisas, seria parecido, mas vasculhando as diversas pulseiras dentro, não encontrou nada semelhante. Se ele estivesse carregando algo rastreável, seria o mesmo que dizer para todos e aí vejam, eu matei esse cara. Se isso acontecesse, ele sabia que nem sua professora poderia salvá-lo. Faz sentido, se ele planejava nos emboscar, não seria inteligente levar algo que possa ser rastreável. Fernando pensou, afinal Bob William S. era arrogante, mas não era burro. Quando Fernando e seu esquadrão sumissem repentinamente, Galia certamente investigaria a situação. Depois de trocar mais algumas palavras com os guardas, Fernando e o restante do grupo entrou. Só depois de cruzarem os portões, é que o coração de todos se acalmou. Rapidamente ele liderou o Esquadrão 0 para a 13ª. Era uma norma que a primeira coisa a fazer ao retornar de uma missão era relatar, em segundo, ele estava ansioso para falar com Galia sobre a criatura que viu. Quando viram Fernando, os guardas da 13ª rapidamente o reconheceram, afinal ele tinha alguma fama naquele lugar. Ah, aquele não é o Fernando, o cara que virou cabo recentemente. Um dos guardas exclamou. Sem chance. Eu soube que ele é muito próximo dos tenentes, por isso que foi promovido, mesmo sendo um fracote. Outro guarda comentou. Você está de brincadeira? Soube que ele matou um subtenente com as próprias mãos naquele caso com as 3 guarnições. Tem muitas testemunhas. Outro guarda respondeu. TSK, sem chance. Como um recruta iria matar um subtenente? São patamares completamente diferentes. Claramente ele recebeu ajuda de alguém, para ganhar fama. Antes que pudessem discutir mais, Fernando já estava quase parado em sua frente. Com os membros do esquadrão logo atrás. Fazendo-os ficar em silêncio. Bem-vindo senhor, e o guarda que criticou Fernando disse, com um sorriso forçado no rosto. Imediatamente uma sensação fria percorreu o corpo do homem. Ao olhar para trás de Fernando, os olhares frios de seus homens o miravam. Ele achou isso estranho, se sentir ameaçado com os olhares desse bando desorganizado. Afinal, era sabido que o recém-nomeado, Esquadrão 0, era composto quase inteiramente de recrutas. Fernando ignorou o homem, ele não tinha tempo ou paciência para lidar com pessoas como o sujeito. Depois de passar pela entrada, em poucos minutos eles estavam no QG da 13ª. A recepcionista achou incomum o esquadrão voltando para relatar a essa hora. Bem-vindos, ela ficou surpresa ao ver quem era. Senhor Fernando. Bem-vindo de volta. A recepcionista falou num tom educado. Fernando ficou surpreso por um instante, coincidentemente era a mesma garota com quem ele pegou a missão 2 dias atrás. Obrigado. Eu vim relatar a conclusão da missão. Também gostaria de solicitar a presença da Tenente Galia, preciso passar algumas informações restritas a ela. Fernando falou com um rosto sério.
Ao ouvir isso, a recepcionista imediatamente ficou nervosa. Ela sabia que esse jovem tinha alguma relação com a bruxa gélida, mas para solicitar sua presença logo após a primeira missão, isso era algo um pouco arrogante. Bem, eu vou primeiro relatar a conclusão da missão, aqui estão seus 500 pontos de contribuição. A garota então entregou um cartão dourado com o 500 escrito nele. Era semelhante ao cartão de pontos que ele recebeu na premiação, apenas a cor não era azul. Fernando aceitou a recompensa, então colocou o cartão dourado próximo de sua pulseira de armazenamento. O valor a mais 500 brilhou na pulseira, indicando que a transferência foi concluída. Apesar de contente por ter recebido a recompensa, Fernando sabia que ela foi conquistada por um preço pesado. Depois disso, a recepcionista fez algumas perguntas a respeito da missão. Fernando não deu nenhuma informação muito relevante, mas informou que houve baixas. Kel, Jay e Natália, 3 membros de seu esquadrão pereceram. Alguns do grupo que estava de pé no saguão tinham expressões complicadas, muitos de tristeza, outros de arrependimentos. Quanto à recepcionista, ela não parecia surpresa. Na verdade, ela achou impressionante ter apenas 3 casualidades num esquadrão composto quase que inteiramente de recrutas. Bem, o relatório está pronto, Sr. Fernando. O valor de recompensa também já foi pago. Vou pedir para que alguém convoque a Tenente Galia para que você possa dar as informações importantes a ela. Assim que a jovem recepcionista disse isso, uma voz soou da entrada. Informações importantes? Não é necessário chamar a Galia, tudo pode ser relatado para mim. Ao ouvir essa voz familiar, Fernando imediatamente franziu a testa. Olhando para a entrada, o tenente Ismar estava parado, com uma expressão arrogante.